a exposição que temos feito em 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo 17. Hoje nós vamos meditar do verso de número 17 ao verso de número 24. 1 Reis, capítulo 17, do verso 17 ao verso 24. Acompanhe aí na sua Bíblia a leitura da palavra de Deus. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou o Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-me o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Como enfrentar as tragédias da vida? Como é que eu e você interpretamos calamidades? Como nós olhamos para a fome, a doença e a própria morte? Elias viveu num período de calamidade. Foram 3 anos e meio que não houve nem chuva e nem orvalho do céu. Foi um duro tempo, um tempo de juízo sobre o rei de Acabe, que havia se casado com Jezabel, filha do rei Etbaal, rei dos Sidônios. O profeta Elias confronta os pecados do rei Acabe, o seu pecado de idolatria, o seu pecado de apostasia. E após isto, o Senhor envia Elias para Querite, fronteira do Jordão. Ali, Elias é alimentado pelos corvos que de manhã e à tarde trazem-no pão e carne, até que a torrente secou. O Senhor então agora envia o profeta Elias para a casa de uma viúva pobre. Uma viúva que provavelmente no passado era rica, mas veio a tragédia da morte do seu esposo e juntamente com isso uma grave crise econômica. Esta mulher empobreceu. No tempo que Elias ficou hospedado na casa da viúva em Sarepta, o Senhor providenciou milagrosamente tanto a farinha quanto o azeite. O texto bíblico diz isso em 1 Reis, capítulo 17, verso 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Esta viúva pobre, junto com seu filho, experimentaram a bondade, a providência do Senhor. Tudo estava indo muito bem
quando então a tragédia novamente bateu à porta da sua casa. O verso 17 diz: depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. A tragédia bateu à porta novamente desta viúva. Além de perder seu esposo, além de empobrecer, agora o seu único filho, gravemente doente, vem a falecer. Qual foi a reação dela? E qual é a reação de muitas pessoas quando a tragédia, o infortúnio, batem à porta da sua casa? O verso de número 18 diz: então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Esta viúva pôde presenciar anteriormente um milagre da providência, mas ainda havia dúvidas e incredulidade em seu coração. Ela teve fé no passado, nos dias bons, mas quando ela perde o seu filho, ela perdeu absolutamente tudo. A morte do filho dela destruiu todas as suas esperanças. Em razão das suas dúvidas, ela questiona o profeta Elias. E ela faz essa pergunta: que fiz eu, ó homem de Deus? O que ela diz aqui ao profeta revela que ela tinha alguma consciência do pecado dela. E ela sabia de alguma maneira que o que estava acontecendo na sua vida era um julgamento de Deus. Ela diz: vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Quando ela fala, vieres a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, ela está querendo dizer como que se a chegada do profeta Elias na sua casa despertasse a memória de Deus sobre os pecados dela, trazendo juízo sobre ela. Então a conclusão dela é de que a morte do seu filho era o castigo pelos seus próprios pecados. Como que nós interpretamos as tragédias da vida? Quando o infortúnio bate à porta da sua casa, quando você passa por dificuldades adversas, esta mulher, no momento de crise, cheio de raiva e de dúvidas, ela procura, pelo menos, ela procura uma resposta da parte de Deus para a sua vida. Interessante que nesse momento o profeta Elias não faz nenhum julgamento. Ele não fala nada a respeito das dúvidas que ela tinha, até porque ele não sabia o porquê estava acontecendo aquilo. Por que o filho dela havia morrido? Mas aqui nós aprendemos uma segunda lição, que é a confiança que o profeta tem no poder de Deus. O Deus vivo que ressuscita os mortos. Elias, ele não culpou a mulher pelos seus pecados. Ele não respondeu à raiva dela.
Ele não tentou nem mesmo se defender das injustas acusações que ela havia feito contra ele. O que ele fez? Diante da raiva dela, a sua resposta foi, verso de número 19, ele lhe disse: dá-me o teu filho. Dá-me o teu filho. Aqui nós aprendemos o segredo. O segredo para a gente poder enfrentar as tragédias da vida. O que foi que o profeta fez? Ele levou os seus problemas. Ele levou as suas dúvidas. Ele levou as suas dificuldades de compreender aquela situação. Ele levou a presença de Deus. Diz o texto que ele tomou dos braços dela, aquele menino, o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Veja algo aqui interessante da gente observar. Quando Deus, pela primeira vez, enviou o profeta Elias para confrontar os pecados do rei Acabe, Elias foi confrontar Acabe porque ele tinha uma revelação de Deus sobre aquela situação. Ele tinha uma palavra de Deus para o rei Acabe. Diz o início do capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Deus havia dado uma palavra para o profeta, para ele ir diante do rei Acabe e falar que naqueles anos vindouros seriam anos de escassez, anos sem chuva, anos de crise, anos de seca. A mesma coisa aconteceu quando Elias é enviado por Deus para a casa desta viúva, onde ela tinha apenas um bocado de farinha e de azeite. Ela não tinha mais nada para alimentar, nem ela, nem o seu filho. Mas ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha uma promessa de Deus. E ele diz no verso 14: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Havia uma palavra de Deus. Havia uma promessa de Deus, havia a revelação de Deus, mas agora, com a morte do filho da viúva, ele não tem promessa de Deus, ele não tem palavra nenhuma de Deus. O que existe agora é somente dúvida, é dor. O que vemos aqui não é Elias como profeta diante dos homens, falando a palavra de Deus, mas Elias agora ele está diante de Deus, rasgando o seu coração. O texto diz que ele subiu para o seu quarto. Na privacidade do seu quarto, sozinho, Elias apresentou os seus problemas a Deus. Ele apresentou a Deus as suas dúvidas, ele fez os seus questionamentos. Elias não tem todas as respostas. Pode ser que ele nem sabia quais eram os propósitos de Deus para aquela pobre viúva. Mas Elias tomou a decisão certa. Por isso, diante do infortúnio, diante da tragédia, diante da crise, onde nós muitas vezes não encontramos uma explicação, onde nem mesmo às vezes encontramos uma palavra,
de Deus, nós devemos derramar o nosso coração perante Ele. Nós devemos buscar a Deus no nosso quarto, em secreto, e falar com Deus, que vê em secreto e nos recompensará. Elias buscou a Deus em oração. Tiago capítulo 5, verso 16 diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias busca o Deus vivo que ele servia. Ele busca a Deus na sua intimidade, nas suas dúvidas, no seu silêncio. Ele busca o Senhor porque ele crê no poder de Deus. Ele crê que o Deus que controla o tempo, o Deus que não estava permitindo chover sobre a terra, o Deus que o sustentou com os corvos, com pão, com carne, o Deus que fez multiplicar tanto a farinha quanto o azeite na casa da viúva, é o Deus que também tem controle sobre a vida humana. Ele a dá, Ele a toma. Ele é o Senhor da vida e Senhor da morte. Elias ora porque ele não limita o poder de Deus e ele crê que o Senhor responderá a sua súplica. O verso 21 e 22 diz: e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Pastor chamado, um grande teólogo do passado puritano, Arthur Pink, A.W. Pink, como é conhecido, falando sobre esse texto, ele diz que há 7 lições espirituais sobre a oração de Elias que crê no poder de Deus. Primeira, Elias se retirou para orar a Deus sozinho. Ele foi no seu quarto. Deus não está limitado nem ao lugar, nem ao tempo. Você pode buscar a Deus em qualquer lugar, e Deus vai ouvir o seu clamor. Em segundo lugar, Elias orou com fervor. O texto fala que ele clamou ao Senhor, no verso 20. Ele orou com fervor. Em terceiro lugar, Elias entregou para o Senhor os seus próprios interesses, apelando para o relacionamento que ele tinha com o Senhor, seu relacionamento pactual, porque o texto diz, no verso 20, ó Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus. O profeta Elias tinha relacionamento com Deus, tinha comunhão com Deus, ele andava com Deus. Em quarto lugar, Elias se fortaleceu em oração, e ele se fortaleceu em sua oração nos atributos de Deus. Ele sabia sobre a soberania e sobre o poder de Deus. Ele conhecia Deus. E para você falar com Deus, você precisa conhecê-lo. Você precisa ter relacionamento com Ele. Elias tinha comunhão com o Senhor. Em quinto lugar, Elias teve seriedade e perseverança na oração. O texto fala, no verso 21, que ele se estendeu 3 vezes sobre o menino. Ele perseverou. Ele insistiu. Não foi apenas uma, não foi apenas 2, foram 3 vezes.
Ele teve perseverança na oração. Em sexto lugar, Elias apelou à misericórdia de Deus. Ele disse no verso de número 20: a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Ele clama a Deus por ela, ele intercede a Deus por ela, ele roga a Deus por ela, ele clama por misericórdia pela vida daquela pobre viúva que perdeu a única coisa que ela tinha, o seu próprio filho. Em sétimo lugar, a oração de Elias pediu com coragem e ousadia. Veja o que ele diz. Ele diz aí no verso de número 21: rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. A oração de Elias tem coragem para falar isso para Deus. Para Deus fazer alguma coisa que até então, em nenhum momento do Velho Testamento, nenhuma pessoa havia sido ressuscitada dos mortos. A oração de Elias é uma oração corajosa. A oração de Elias é uma oração clara e objetiva. Ele não rodeia, ele não faz um discurso, ele não se perde, ele tem objetividade na sua oração. Ele fala: Senhor, a situação é essa, e o Senhor tem que fazer alguma coisa, o Senhor tem que intervir nessa situação. Mas a característica aqui, meus irmãos, principal e mais importante foi a fé de Elias. Aqui está o primeiro registro no Velho Testamento da ressurreição de uma pessoa. Elias creu, sem nunca ter visto e nunca ter havido nenhuma revelação até então de que alguma pessoa havia ressuscitado dos mortos, mas ele cria que Deus tem poder, que o Deus que ele serve é um Deus vivo, e ele poderia ressuscitar aquele menino dos mortos. Quando Elias deitou sobre o menino, ele cria que não ele tem o seu poder, mas que o Deus vivo que ele serve poderia fazer a alma daquele menino voltar ao seu corpo para ele viver novamente. O toque de Elias naquele menino, deitando sobre ele, foi um ato de fé. De fé. O texto de Levítico, capítulo 22, verso 4, diz que se alguém da descendência de Arão, se algum homem santo, separado por Deus para servi-lo, tocasse em algum morto, este homem ficaria impuro. Elias crê que Deus purifica o impuro, e Deus traria de volta a vida daquele menino. O verso de número 22 e 23 diz: o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino, o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse: vê, teu filho vive. A viúva recebe o seu filho de volta por causa da fé de Elias, o Deus que ressuscita mortos. O verso 24 diz: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Este milagre não foi um milagre pelo milagre. Deus não desperdiça milagres. Milagre tem um propósito.
O milagre tem o propósito de fazer a gente ver o poder, a grandeza do Deus que nós servimos. E esta mulher, ao ver que Deus respondera à oração de Elias, ela reconheceu que ele era um homem enviado por Deus. E que a palavra que ele falava não era a palavra que vinha de Elias, mas era a palavra do Deus Todo-Poderoso. Esta viúva se converteu ao Senhor. E ela passou a servir e adorar o Deus vivo. Numa terra onde as pessoas adoravam Baal, os ídolos. Esta mulher reconheceu que há apenas um único Deus vivo e verdadeiro. O capítulo 17 de 1 Reis. Há quem diz que ele é um beabá de Deus. Ou seja, o capítulo 17 é como se fosse um curso introdutório. Um resumo dos atributos de Deus e das suas obras. O capítulo 17 mostra-nos o caráter de Deus. Um Deus que odeia o pecado, que julga os pecadores, que cumpre as suas promessas, que tem misericórdia dos necessitados, que ama viúvas e órfãos. Um Deus que recebe aqueles que não fazem parte da família da fé, mas que graciosamente os recebe por crerem nele como o seu único Deus. O Deus que se apresenta para nós no capítulo 17 de 1 Reis é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, é um Deus todo-poderoso. Nós vemos aqui também as obras de Deus. 1 Reis 17 mostra-nos 3 grandes obras que Deus realizou e realiza. Ele é o Deus da criação. É o Deus que tem controle sobre o tempo. É o Deus tanto que pode fazer chover abundantemente, como é o Deus também que pode fechar as torneiras celestiais. É o Deus da providência. Não somente o Criador de todas as coisas, mas Ele é o Deus também que sustenta todas as coisas e governa sobre todas elas. É o Deus que providenciou o alimento necessário para sustentar o profeta num tempo de crise. E governa sobre seus animais, e manda corvos trazerem pão, carne. Um Deus que manda para uma casa de uma viúva pobre, mas na casa da viúva pobre, ela lhe dá o de comer, ela o alimenta. Deus faz o milagre da provisão, não falta farinha, não falta azeite, até que volte novamente chover sobre a terra. Mas em terceiro lugar, Ele não é só o Deus que criou, o Deus que provê, Ele é também o Deus da redenção. O Senhor ressuscita o filho desta viúva. O Deus que é Senhor sobre a vida e sobre a morte. E que faz uma viúva pobre, que estava morta espiritualmente, a crer num Deus vivo e verdadeiro. O maior poder demonstrado por Deus não foi fazer com que não houvesse chuva naqueles anos, nem foi alimentar o profeta em Querite, nem foi multiplicar a farinha e o azeite na casa da viúva pobre. O maior milagre foi Deus ressuscitar este menino. Ele é o Senhor das causas impossíveis. Por isso, nessa noite, você coloque diante do Senhor o seu problema. Coloque diante dele a sua crise. Se a tragédia bateu à porta da sua casa, ela não é a última palavra. Deus é o Senhor das causas impossíveis. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade?
Este menino experimentou, filho desta viúva, ele experimentou o maior poder de todos, que foi o poder de Deus. O Deus que ressuscita os mortos. Ele foi objeto, ele foi alvo do milagre de Deus. A Bíblia nos fala de duas ressurreições. A Bíblia nos fala de uma ressurreição espiritual e física. Porque a Bíblia também fala a respeito de duas mortes. Uma morte que é física e outra morte que é espiritual. A Bíblia diz claramente que todos os homens morreram. Todos estão mortos por causa dos seus delitos e pecados. Todos os homens estão afastados de Deus. Há um abismo intransponível que o homem jamais consegue transpô-lo pelas suas obras, pelos seus méritos, porque os seus pecados fazem separação entre ele e Deus. Não adianta boas obras, não adianta religião, não adianta méritos humanos, não adianta esforço, não adianta nada. Por isso a Bíblia diz que este Deus, por amor e misericórdia a nós, esse Deus vivo e verdadeiro, Ele enviou o seu único Filho Jesus para morrer naquela cruz no nosso lugar. E ali Ele pagou a nossa dívida com Deus, ali Ele rasgou a nossa cédula, diz Paulo. Foi encravado nas suas feridas. E foi cancelado o nosso débito diante de Deus, porque Ele levou sobre si os nossos pecados, e a justiça de Deus que caiu sobre Ele, trouxe para nós poderosa salvação. O Senhor Jesus, segundo a Escritura, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu o pecado, Ele está vivo, Ele reina. Nós cremos na ressurreição. Esta é uma declaração do nosso credo. Crer na ressurreição. O cristão não está entregue as circunstâncias da vida, as adversidades. Ele sabe que Jesus foi sepultado na sexta-feira, mas domingo Ele ressuscitou, e Ele está vivo. Nós cremos nesta manhã gloriosa. Por isso aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, segundo a Escritura, passa da morte para a vida. Jesus também visitou um lugar onde as pessoas estavam chorando o luto, a dor, a perda. Ele foi a Betânia. Lázaro tinha morrido já há 4 dias, cheirava mal, mas ele disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Crê nisto? E depois ele diz para ela: se creres, verás a glória de Deus. Só uma maneira de você ressuscitar espiritualmente é se você crer em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Esta é a primeira ressurreição, é a ressurreição espiritual. E se você não ressuscitar espiritualmente com Cristo, se você não crer nele, você também não ressuscitará fisicamente para morar com Ele para sempre no céu. Mas aquele que é bem-aventurado, aquele que crê na primeira ressurreição, aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, já não enfrentará a segunda morte, que é a morte eterna. O afastamento completo e total da bondade e da graça de Deus. Por isso, o milagre registrado aqui
O milagre da ressurreição do filho desta viúva, ele nos aponta para Cristo Jesus, que pode fazer o maior milagre na sua vida, hoje, agora. Você se arrepender dos seus pecados, e você crer que Jesus é o seu Salvador. Diz a Escritura, Ele vai te ressuscitar espiritualmente. Ele vai te fazer assentar nos lugares celestiais. E quando vier a morte, você não terá medo dela. Porque aqueles que creem em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, eles são mais do que vencedores. O apóstolo Paulo, diante da sua morte, escrevendo a Filipenses, ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só uma maneira de nós enfrentarmos as tragédias da vida é se nós cremos. Não crer como muitos creem por aí. Não é crer que, eu acredito em tudo. Não. Não é como alguns falam, todos os caminhos levam a Deus. Não importa que Deus você acredita, é importante que você acredite em algum Deus. Não. É crer no Deus vivo. É crer no Deus verdadeiro. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo diz que há um único Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Portanto, eu convido você nessa noite a entregar sua vida para Jesus, o único Deus. E se você crer nele, você receberá a vida eterna. Você está passando por problemas, por dificuldades, coloque seus problemas nas mãos deste Deus. Creia no poder deste Deus. Creia no poder deste Deus que ressuscita os mortos. Creia neste Deus que pode fazer o impossível na sua vida. Nome para a glória de Jesus. Amém.